Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá. Sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no programa Saúde em Foco da TV Tubá a cardiologista doutora Márcia Regina Pereira. Sim. Da Multimed, da Clínica Multimed. É uma satisfação grande, Márcia, receber aqui, já que eu te conheço há tanto tempo, há muitos anos, médica dedicada, especialista em cardiologia, e nós vamos bater um papo aqui. Eu acho que o interesse hoje do programa é falar sobre um assunto que na realidade acomete muitos seres ao longo do mundo todo, que é a hipertensão arterial, que infelizmente ainda mata muita gente, traz sérias complicações, muitos rins são perdidos pela hipertensão, então a prevenção é muito importante e o tratamento. Por isso hoje, doutora Márcia, os telespectadores da TV Tubá gostariam de saber. Primeiro nós vamos entrar num assunto importante, que o coração não é só a sede do amor, né? Mas também a sede da vida, porque ali, essa bomba tão importante que impulsiona o sangue, traz, leva para todo o corpo, ele é vital para todos nós. Então, o que é o coração? Então, boa noite, obrigada pelo convite, Dr. Mário. Fico muito grata pelo seu convite e poder colaborar aí com as pessoas de esclarecer sobre essa questão de doenças cardiovasculares. Bom, o coração, como todo mundo sabe, é uma bomba, né? Uma bomba que funciona para impulsionar o sangue através da circulação, que são os vasos, são como se fossem tubos que saem de um determinado compartimento e ali se espalha pelos órgãos todos do corpo da gente. Então sumariamente ele é uma bomba, coração. Isso. Ele tem um mecanismo de contração e dilatação, Isso. Que é a sístole, né? E a diástole. E a diástole. Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho importante, porque o coração dá aquela pressão, impulsiona o sangue através dos vasos, das artérias, né? Na aorta, tudo. E como é que é o mecanismo da pressão do nosso corpo? Como ocorre isso? O que é pressão arterial? Pressão normal, pressão arterial normal. Como ocorre isso? Então, para falar a pressão primeiro se dá pela diferença de pressão, né, que existe dentro do coração e nesses vasos, principalmente na aorta, que é o vaso principal, é o cano principal que leva o sangue do coração para os outros órgãos. E, então, essa diferença de pressão que existe dentro do coração e esse vaso é que determina essa pressão arterial. E a hipertensão nada mais é do que um descontrole, uma alteração acima de um nível que existe hoje definido como hipertenso, o indivíduo que tem uma pressão acima ou igual a 140/90, se bem que o nível ótimo da pressão é abaixo de 12/8, por isso existem campanhas que a gente vê de vez em quando aí, essas pessoas, celebridades, né, falando eu sou 12/8, que é o nível mais adequado de pressão arterial, o nível ótimo. Mas para você definir um indivíduo como hipertenso, ou seja, que tem pressão alta, esse nível é um pouco maior, é acima de 14/9. Então é isso. Pois é, então eu gostaria de saber como que mecanismo que faz com que ocorra um desequilíbrio na pressão. Como é classificada a hipertensão? Vamos dizer. Então, não existe uma causa definida, assim, a maior parte das pessoas que têm pressão alta a gente chama de hipertensão essencial, ou seja, não tem uma causa secundária. Não existe uma causa definida. Uma causa secundária. Existem alguns fatores que levam auxiliam o indivíduo a desenvolver hipertensão. Por exemplo, o idoso, como ele começa a ficar com os vasos mais rígidos, né, esses
esses canos que a gente chama de vasos, que a circulação começa a ficar um pouco mais rígida, esse indivíduo tem uma chance maior de ser hipertenso. Tanto é que nos indivíduos acima de 60 anos, a gente tem, em cada 10, 6 a 7 indivíduos têm pressão alta, porque existe esse enrijecimento das artérias. Mas a maior parte dos indivíduos que têm pressão alta não tem uma causa definida, 90%, 95% das pessoas a gente não tem uma causa clara que levou o indivíduo à hipertensão. Só em torno de 5%, às vezes a causa pode ser um problema renal, um problema de tireoide, um problema de algum hormônio que pode, ou uma medicação. Por exemplo, o indivíduo não tem pressão alta, nunca teve, de repente começou com uma dor nas articulações, nas juntas, começou a tomar um anti-inflamatório, daqui a pouco a pressão subiu. Então, é uma hipertensão de origem secundária, que a gente chama, né, relacionada com a medicação que estava causando isso. Na mulher, o uso de anticoncepcional, por exemplo, é uma medicação que algumas vezes está associado com aumento de pressão, mas esse percentual de pessoas que têm pressão alta relacionado com algum problema assim que causou é em torno de 5% da população hipertensa. 90%, 95% são pessoas que têm pressão alta e a gente não descobre de onde. Agora, existem os fatores, né, de risco para o indivíduo ser hipertenso, se tornar uma pessoa com pressão alta. Como eu já falei, a idade, né, que na idade a gente tem em torno de para não falar em percentual, né, em cada 10, 6 a 7 pessoas são hipertensas. Então, a idade é um fator de risco. Quanto mais idoso, mais chance de eu me tornar hipertenso. A pessoa que é obesa, então a obesidade, o aumento de peso leva a um maior risco de a pessoa se tornar hipertensa ao longo da vida. O uso de sal, o uso extremo de sal, comida muito salgada, principalmente na pessoa que já tem um fator genético, né? Que tem várias pessoas na família que já têm pressão alta. Essas pessoas têm um fator genético já favorável a desenvolver hipertensão ao longo da vida. E se elas têm uma dieta abusiva no sal, elas têm uma maior chance de desenvolver isso até mais precocemente. Porque se sabe, por exemplo, que populações indígenas, o pessoal que vive lá, né, que o pessoal que primeiro viveu aqui no nosso país, os indígenas não comiam sal, né, e eles sabem se hoje mesmo essas populações que ainda existem no Brasil, que são indígenas, eles têm um percentual de hipertensão muito baixo, porque eles praticamente não consomem sal. Então, o sal tem muito a ver com a hipertensão. E o uso do álcool também, que seria o uso abusivo. Porque o álcool, todo mundo diz, mas o álcool faz bem. Uma certa quantidade, até em torno de 10 gramas por dia, é uma quantidade razoável, mas uma quantidade exagerada, o indivíduo pode desenvolver também, facilitar o aparecimento de hipertensão. E o estresse, né, que é outro fator de risco extremamente importante. Pois é. Então, hipertensão tem idade para acometer? Então, ele é mais comum na idade adulta, né? O indivíduo adulto. Quando idoso, então, como eu falei, a chance é bem maior. Em torno de 60%, 70% das pessoas tornam-se hipertensas com idade, por esse mecanismo que eu falei do enrijecimento das artérias, é um dos mecanismos. Mas assim, o indivíduo adulto, ele tem mais chances de ser hipertenso do que o jovem, a criança, né? Uma das características, eu acho importante, tem algum fator hereditário na hipertensão? Sim. Se pai é hipertenso ou mãe, isso já é sabido. A tendência maior exatamente, para os seus descendentes? Isso já é bem definido assim na literatura, de que os indivíduos que têm na família irmãos ou pais que são hipertensos, ou seja, têm pressão alta, essas pessoas têm maior chance de desenvolver. Claro que não é só a genética, porque se diz que a genética é responsável por 20% a 30% do aparecimento das doenças. O resto é muito estilo de vida. Então não adianta culpar só a família, né, que você tem, isso, mas muito pelo teu estilo de vida que acaba desencadeando ou facilitando o aparecimento da hipertensão. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já na sequência do programa sobre hipertensão arterial.